Olá, pessoal. Boa terça-feira para vocês. Vamos já direto para as notícias, porque tem muita coisa para a gente tratar. Vamos começar aqui com uma sequência de posts postados pelo presidente Bolsonaro e o vídeo dele. O presidente disse o seguinte: nos momentos difíceis, deve-se unir forças, nunca ofender exatamente aquele que pode ser decisivo nesse salvamento. Se a facada tivesse sido fatal, hoje você teria como presidente Haddad ou Ciro. Sua liberdade certamente não mais existiria. Não desagregue, some, acredite, convença aqueles que estão ao seu lado a defender a Constituição, em especial o seu artigo 5º, a nossa bandeira verde e amarela. Hoje você está tendo uma amostra do que é o comunismo e quem são os protótipos de ditadores, aqueles que decretam proibição de cultos, toque de recolher, expropriação de imóveis, restrições e deslocamento. Cada vez mais a população está ficando sem emprego, renda e meios de sobrevivência. O caos bate na porta dos brasileiros. Pergunte, o que cada um de nós poderá fazer pelo Brasil e sua liberdade? Prepare-se. Eu gostaria de saber o que vocês entenderam com esse prepare-se. Eu, sinceramente, entendi que vai vir algo aí, que ele vai fazer algo e que vai precisar de todo o nosso apoio. Mas eu gostaria de saber o que vocês entenderam e vamos aqui para o vídeo do presidente. Você fica revoltado, é corrupção em tudo quanto é lugar, é só sacanagem. Que exemplo se tem nesse país para você ser honesto? Para você ser honesto. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil. A liberdade, bem maior de uma nação, maior até do que a própria vida. Ele é representante do povo, ele é o chefe do Estado, ele é o chefe do governo e ele tem honrado o que ele disse na campanha. Ele disse: eu não vou roubar e não vou deixar roubar. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Acabou a era do PT! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Vídeo lindo, né, pessoal? Vídeo lindo. E eu gostaria de saber o que vocês acharam disso. Um homem que tomou a facada, que sobreviveu, que todo dia aí a mídia tenta escorraçar, e a gente já vai falar um pouquinho sobre a Rede Globo, por que ela está tentando derrubar o presidente o mais rápido possível, e tem a ver com a concessão dela. O presidente toma facada de pseudos aliados e não aliados. Eu acho que está chegando o momento aí dele dar a resposta que a gente tanto espera e que nós torcemos que seja a melhor possível. Inclusive, o STF agiu novamente de forma inconstitucional contra o presidente. O deputado federal Sanderson disse o seguinte: de novo o STF interferindo no executivo. Agora, a Rosa Weber decidiu suspender trechos dos decretos de armas de fogo, monocraticamente, é claro. Sugiro à ministra dispensar seus seguranças armados, já que apenas militares e policiais devem portar armas, segundo ela.
Aliás, o STF gasta milhões de reais por ano com seguranças armados privados para garantir a segurança pessoal das excelências. Segurança pessoal para as excelências, mesmo que fora de Brasília. E o Fabrício Rabelo disse o seguinte: deputado, é muito pior. Em ADI, liminar só pode ser deferida pela maioria absoluta do plenário. Não existe liminar monocrática desse tipo de ação. A decisão dela não tem nenhum respaldo legal. Ou seja, ela decidiu sem poder, sem ter direitos para isso, sem estar na Constituição que ela pode fazer isso. Mas não importa, é o STF, eles podem tudo. Inclusive, eu acho que está na hora aí de fazer uma proposta para que a gente possa eleger os 11. Já que eles vão legislar também, está na hora deles passarem pelo escrutínio do povo. E agora vamos falar rapidinho de Rede Globo. O decreto de 2017, que foi o Michel Temer que fez, o ex-presidente Michel Temer, que hoje apareceu na lide, isso também é um babado que a gente vai comentar, permite cassação de concessão de emissora que caluniar, injuriar ou difamar o presidente da República. Um decreto presidencial publicado em 2017 pode abrir brecha para a cassação da concessão da Globo antes de 2022. Agora eu acho que está absurdamente claro, porque a Rede Globo quer tirar o presidente Bolsonaro, já que a concessão dela acaba esse ano ainda, se não me engano, em outubro. E por falar em Michel Temer, já contei para vocês que ele foi contratado pela China para fazer lobby em nome da Huawei para que o 5G deles seja implementado no Brasil. Pela proximidade, pelo diálogo que o Michel Temer tem com o presidente Jair Bolsonaro, a China incutiu a ele essa missão, mas o presidente está um pouquinho só irredutível em relação a isso. E olha onde Michel Temer esteve hoje. Michel Temer e Yang Yamin, o embaixador da China no Brasil, falaram sobre a importância das relações internacionais na gestão pública durante o almoço debate na lide. E de quem é a lide, pessoal? A lide é do João Dória, é a empresa que o João Dória usa para fazer lobby, para juntar empresários e políticos que possam facilitar a vida desses empresários. Cada dia que passa, a gente descobre mais sujeira desse povo. Esse tipo de encontro é, no mínimo, uma afronta, porque quem diz que Michel Temer e o embaixador da China têm o poder de discutir o que é melhor para o Brasil e as relações internacionais. E por falar em absurdos do Brasil, o Cidadania convida Cajuru a se retirar do partido ou será expulso. Embora Cajuru esteja aí todo pimpão, falando que ele não fez nada demais, na verdade ele agiu como um canalha, só que o tiro dele saiu pela culatra, porque foi como aquele vídeo ministerial, quando foi divulgado, aumentou a popularidade do presidente. Mas o senador Flávio Bolsonaro não deixou quieto e apresentou uma denúncia no Conselho de Ética contra o Cajuru. O Cajuru já apresentou 5 denúncias contra o senador no Conselho de Ética. O senador dessa vez falou: larga a mão de ser canalha, porque gravar o presidente da República já é um absurdo. Divulgar isso sem o conhecimento dele é 2 vezes absurdo. Vamos ver o vídeo do Flávio. Bolsonaro, eu acabo de protocolar no Conselho de Ética do Senado uma representação contra o senador Jorge Cajuru, pela sua conduta imoral, baixa, antiética, de gravar o presidente da República sem o seu consentimento. E pior, sem nenhuma justa causa, sem nenhuma razão que o levasse a fazer isso, ainda dá publicidade ao teor dessa conversa, mais uma vez, sem a autorização e sem o consentimento do presidente da República. Então, esse ato lamentável do senador Cajuru, além de infringir aí um preceito constitucional básico, que é o do sigilo das comunicações, além de jogar ainda mais desconfiança entre os poderes, causa mais instabilidade institucional, tendo em vista, inclusive, que muito recentemente o ministro Barroso deu uma decisão monocrática impondo ao Senado Federal a instauração de uma CPI que investiga apenas o presidente da República, ignorando-se as possíveis responsabilidades também de governadores e de prefeitos. E eu tenho certeza que o espírito democrático, que a Constituição, o respeito à Constituição prevalecerá, tanto no Senado Federal como no Supremo Tribunal Federal, que muito em breve vai analisar essa decisão do ministro Barroso, que, no meu ponto de vista, é sim
uma invasão de competência, interferência de um poder sobre o outro, numa questão que diz respeito apenas ao Senado Federal. Mas a Constituição está aí para delimitar quais são os limites de cada poder e eu acredito piamente que o respeito à democracia e o bom senso prevalecerão. O senador tem que acreditar piadamente, não piamente, que eles vão respeitar a Constituição Federal, porque nós sabemos que não respeitam e não vão respeitar até que algo muito grotesco aconteça. Por falar em algo grotesco, chega aí que a notícia é boa. Cássio Nunes é escolhido para analisar a ação que obriga o Senado a pautar impeachment de Alexandre de Moraes. Ele não gosta de ser chamado de Cássio Nunes, então vamos chamá-lo de Nunes Marques. Ministro, nunca te critiquei, mas, por favor, paute isso, obrigue o Senado a pautar o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes, e parece que tem contra o Barroso também, porque está na hora aí, né, da gente, cansou de tomar tiro, está na hora da gente poder dar tiro também, né, ministro? E por falar em ministro, o Marco Aurélio revela que votou em Haddad em 2018, foi um bom prefeito em São Paulo e faria tudo para recuperar a imagem do PT. Marco Aurélio, você não mora em São Paulo, meu querido. O Haddad foi o pior prefeito até o momento na cidade de São Paulo, tanto que ele perdeu em primeiro turno para o João Dória, a primeira vez que o João Dória concorreu. Isso sem contar que o Haddad determinou que alguns remédios não fossem entregues no SUS para economizar dinheiro. Então, eu não sei que São Paulo que você está falando, mas aqui eu moro, ele é bem rechaçado aqui, inclusive. E por falar em São Paulo, não tem como não falar do calça apertada e das maldades que ele faz. O prefeito de Aparecida falou que pediu ajuda a João Dória, e não financeira, e sim ajuda com alimentos para a cidade, e João Dória não deu, que ele está esperando até hoje um retorno do calça apertada. Prefeito de Aparecida afirma que não recebeu ajuda do governo de São Paulo. Luiz Carlos Siqueira comemorou doação de alimentos recebidas nas últimas semanas, agradeceu ao governo federal e disse que não teve retorno da gestão de João Dória. A minha fome não poderia esperar. E aqui ele deixa bem claro que em nenhum momento ele veio atrás para buscar dinheiro, mas para buscar comida, e está aguardando até hoje o retorno. Esse é o João Dória, que correu atrás da vacina, né? Como diz aquele vídeo, os 2,5 bilhões. É tudo politicagem. Ele não tá nem aí para você, se você tá passando fome, o que tá acontecendo na tua vida. Ele tem que dar uma resposta para a China e sair bem politicamente, porque dizem as más línguas por aí, sabe, rádio pirata? Pois é, conversa de lavadeira, né? Conversa de lavadeira, parece que ele vai tentar Senado, né? Ele vai colocar o Rodrigo Garcia, o vice dele, para concorrer ao governo, e ele vai tentar o Senado. De olho em São Paulo. Se João Dória já fez um estrago como governador, tentando atingir o presidente Bolsonaro, prejudicando a nossa vida, imagino que ele não pode fazer no Senado. E senador consegue assinaturas para a CPI da Covid, que inclua governadores e prefeitos. Foi o senador Girão. A questão aqui é a seguinte, saiu aí um zum, de que o Senado realmente não pode pautar a CPI do Covid com prefeitos e governadores por conta do regimento interno. Então, eu gostaria de uma posição dos senadores quanto a isso, porque já que pode pautar a CPI contra o presidente da República, e para quem está achando que essa CPI será para investigar se houve algum erro na administração do presidente, não é isso. É justamente para abalar o governo, porque a única função do presidente foi encaminhar o dinheiro. Eles deveriam estar atrás de saber de quem é o dinheiro. Inclusive, a deputada estadual Janaína Pascoal, em seu momento de lucidez, fez uma thread sobre isso. Eu pergunto com relação a Bolsonaro, a CPI vai investigar o quê? Que ele não usava máscaras? Que ele causou aglomeração em viagem? Que ele defendeu usar o remédio A ou B? Isso tudo é notório, fato notório, não precisa investigar. Se há algo a investigar, é justamente o destino do dinheiro liberado. A conversa de Bolsonaro com Cajuru me parece básica. Não vejo articulação. Eu mesma havia escrito aqui no Twitter que a CPI, se realmente instalada,
deveria ter este foco. Ou seja, a Janaína Pascoal, que vira e mexe, critica o presidente, que inclusive pediu o afastamento dele o ano passado, pediu que o Mourão tomasse a frente das coisas, está achando um absurdo essa CPI em cima do presidente. Claro que é uma tentativa espúria e ignóbil de atacar a imagem do presidente Bolsonaro até internacionalmente. E por falar nisso, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, eles estão brincando de serem primeiro-ministros ou até ministros da saúde. Vejam isso. Rodrigo Pacheco, conversei nesta segunda por telefone com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e expus a situação dramática do Brasil. O Brasil é o segundo país que mais vacina no mundo. Reforcei o pedido de ajuda à ONU para o país se tornar prioridade do consórcio internacional da COVAX Facility, para antecipação de entrega de vacinas. Ele devia estar indo à ONU para falar que se São Paulo fosse um país, seria o 10º país com mais mortes pelo flango-flito e que João Dória só está piorando a situação da população, além de matá-la. Mas não, ele foi falar de vacina na ONU, mas não foi só ele não. Arthur Lira também fez essa gracinha na segunda-feira. Conversei hoje ao telefone com o secretário Naná para explicar sobre a grave situação sanitária em que se encontra o país. Falei da necessidade de aumentarmos o fluxo de entrega de vacinas ao país. Em vez de ele estar preocupado que tem um deputado federal preso, ao invés de ele estar preocupado que querem pautar uma lei chamada Lei da Ordem Democrática, em que vai calar todos nós e vai se tornar crime falar de político, falar da corrupção, da malandragem, da filha da putagem, da articulação. Não, ele está preocupado aí em fazer o papel de primeiro-ministro, de ministro das Relações Internacionais e até de ministro da Saúde. O Arthur Lira e o Pacheco deveriam se colocar em seus lugares e fazer o que eles têm que fazer, que é aprovar reformas e pautar o pedido de impeachment de ministro. Não é mesmo, o Pacheco? Afinal, 3 milhões de assinaturas. Não é brincadeira, não é verdade? E Kim Kataguiri recorre ao STF para obrigar Lira a analisar pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. O que chama a atenção é que Marco Aurélio, na quarta-feira, em entrevista para o Metrópole, já deu esse sinal para a Câmara, para eles pautarem o impeachment e que deputados e senadores decidam. Não Kim Kataguiri e não Marco Aurélio. Quem decide é o povo. E eu quero ver se o povo vai para a rua pedir o pedido de impeachment. Mas eu desafio Kim, Marco Aurélio, Lula, Dória, quem for que está contra o nosso presidente Bolsonaro, a sair na rua. Vem aqui na Paulista. Vamos ver qual que é a recepção de vocês. É um bom modo de medir a temperatura se as pessoas vão estar com você ou com o presidente Bolsonaro. E para a gente finalizar, lembram do dinheirão que a China destinou a sindicatos, os 300 mil dólares? Pois é, sindicatos articulam-se para barrar compra de vacinas por empresa. Eles estão falando que é para garantir que ricos tenham prioridade na vacinação. A CUT, uma das maiores engrenagens do PT para subverter a ordem e colocar o comunismo no Brasil, está incomodada com a iniciativa privada comprando vacinas. Mas vamos fingir que esses sindicalistas do alto escalão ainda não passaram na frente, não é mesmo? Eu encontro vocês às 9h30 no Jornal da Cidade Online. Hoje nós temos o senhor Sepúlveda. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe muito.